Saudações a todos, bem-vindos ao canal Palácio de las Noches. Para quem está caindo aqui de paraquedas, eu peço para você inscrever-se neste canal, curtir, compartilhar, comentar e apoiar o canal com os seus comentários, seu compartilhamento, ajudando o canal a ganhar relevância, porque esse canal está começando do zero praticamente. Eu tive alguns contratempos com canais antigos e estou recomeçando do zero. Vamos ver como será a frequência. Então eu peço que você ajude este canal, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo. Eu havia parado de produzir conteúdo para o YouTube, porque o YouTube, você sabe como é que funciona a plataforma, né? Mas algumas coisas nos levam a voltar, né? E eu não poderia deixar de comentar esse assunto, né? Gustavo Lima anuncia candidatura à presidência, né? Gustavo Lima. Alguém, talvez haja alguma pessoa, acredito eu que quase todo mundo conhece esse sujeito, já ouviu falar desse sujeito em algum momento na vida. Gustavo Lima é um desses milhões de cantores sertanejos que tem a proeza de cantar todos a mesma música. Essas músicas que falam de coisas muito bonitas. Eu vou até aqui abrir umas letras das músicas do Gustavo Lima. Músicas e letras. Sabe, eu quero ouvir. Eu quero a gente ter uma opinião sensata do cara. Que eu já ouvi músicas dele que, sabe, comoveram enormemente. Esse cara quer ser presidente da República, né? É um homem popular, né? No Brasil, rock and roll é super mal visto, né? Rock and roll majoritariamente é mal visto no Brasil, heavy metal. E eu não culpo muito as pessoas de verem com maus olhos o rock. Mas é paradoxal, porque elas veem o rock com maus olhos por não entenderem que o rock, alguns ramos do rock nos Estados Unidos, são o que aqui no Brasil é a música sertaneja. Por exemplo, vai chover pedra em mim por eu falar isso, se esse vídeo chegar na comunidade do rock and roll, hard rock, né? Aquela turma que anda com hard rock café nas costas. Mas Guns N' Roses, Bon Jovi, Motley Crue e bandas parecidas, e pro Gustavo Lima tem quase nenhuma diferença em termos de letra. Entendeu? É a mesma temática. Só que no Brasil por algum motivo o rock é visto só como uma música de esquisitão. É só para aqueles caras esquisitão que não tem amigos, tal, meio nerd. O que não é verdade isso nos Estados Unidos, tá? Rock nos Estados Unidos tem apelo pro povão. Mas lá é a terra do rock, né? Bom, vamos ver aqui uma música dele que eu achei assim. Vamos ver aqui. Tá falando umas coisas muito. Na hora de amar, teu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, e eu me pergunto o que foi que fiz, mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Eleia-se amar como aquela hora, tá? Eu vejo o sol se afastando do horizonte. Isso é preocupante, tá? Igual você que se escondeu. Não sei porque um amor que era tão grande foi ficando assim. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Tem medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. A gente sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu. Um sentimento que só meu coração descobriu. Você deve estar com medo de contar. Ih, mas que chato, hein? Tem medo de contar. Puta que pariu, que música chata pra cacete. Bom, tem uma outra música dele que tocava direto na rádio aqui da cidade próxima que eu moro. Quer ver? Porque o site aqui do Letras... mas não é uma música dele. É uma música de um tal de Xande Avião, mas ele cantou também. Ele cantou com esse tal de Xande Avião. Então ele faz dessa música dele também, de alguma maneira, né? Tá aqui, ó, Gustavo Lima, Xande Avião. Esse é o parceirão dele. O álbum se chama RJ.
RJ, tudo junto, escrito, sabe? Literalmente RJ. Artista em destaque, Gustavo Lima, gênero sertanejo. Artista, Xande Avião, parceirão dele. Olha que letra maravilhosa do nosso querido Gustavo Lima e do nosso querido Xande Avião. Algo mais. Entre parênteses, amante. Como é que faz agora? Abre o seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito, comandante, embaixador. Aí vamos para a parte da música em si. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Coronel Jesuíno? Abre as pernas que eu vou lhe usar. Né? Deve ser. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Aí o cara grita, vai Gustavo, como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Olha que letra maravilhosa, cara. Mais do que um ser que só faz amor selvagem, quero te ver acordar sem maquiagem. Pra tomar susto, né, provavelmente. Aí o cara grita, vem embaixador. Vai bebê, é contigo vai. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse sentimento em corpo, que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Uou! Aí o cara grita de novo, vai Gustavo! Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Me diz como é que faz. Cara, esse cara quer ser o candidato. Aí você pensa assim, né? Ele vai ser candidato de quem? De um grupo de problemáticos, né? De pessoas problemáticas, para dizer assim, de pessoas que tem alguma... que não consegue se controlar, vamos dizer assim, né? Na sua parte íntima. Não, ele quer ser o candidato da direita. Ah, você tá levando fé que o Gustavo Lima vai ser candidato? Cara, no Brasil tudo é possível. No Brasil tudo é possível. E aqui a gente tem uma notícia da CNN para comentar. Bolsonaro e Caiado veem traição de Gustavo Lima em candidatura ao Planalto. Ao ex-presidente, cantor deixou o nome à disposição para o Senado, dizem aliados. É aquelas notas plantadas, tá, gente? O anúncio do cantor sertanejo Gustavo Lima, de que tem pretensão de ser candidato ao Palácio do Planalto, foi descrito por aliados do ex-presidente e do governador de Goiás como uma traição. Para quem não sabe, porque às vezes assim, muita gente não acompanha a política a fundo. O Ronaldo Caiado se declara de direita, né? Acho que muita gente conhece. Se esse vídeo chegar na população goiana, ele foi reeleito, infelizmente, governador de Goiás, e ele se autodeclara há bastante tempo como um cara da direita. Ele era do antigo DEM, que foi PFL, virou DEM, agora é União Brasil. O União Brasil é base do governo Lula, tá? Juscelino Filho, ele é ministro do Lula. Tinha a Daniela do Vaguinho, que eu acho que ainda está no União Brasil, não tenho certeza, mas ela era afiliada à União Brasil. E o União Brasil é um dos maiores partidos do Brasil atualmente. Ele é uma fusão, Gotem com Tranks, do PSL, que rompeu com o Bolsonaro, com o Democratas, que escolheu ser oposição ao Bolsonaro. O Ronaldo Caiado era uma figura histórica daquela direita que nunca chegava ao poder, que ficava falando que havia uma ameaça socialista ao Brasil. Não há uma ameaça, há uma realidade socialista no Brasil. Mas nunca chegava ao poder. E chegou ao poder com o Bolsonaro, e essa parte dessa mesma direita fez de tudo para derrubar o Bolsonaro, né? Ajudou, o Bolsonaro não é perfeito, mas a gente tem que convir que uma boa parte dessa população de direita aí, dessa galera de direita, fez de tudo para derrubar o Bolsonaro. E o Gustavo Lima pode ser uma versão Cassino do Chacrinha, né? Com o perdão da referência, né, a um problema recente que o Gustavo Lima teve com Betis, né? Eu não estou dizendo que ele é culpado, não estou dizendo que ele teve envolvimento ou não, se pode ter sido uma acusação falsa. Ah, gente, essas luzinhas aqui é porque na hora que montou o computador com a fonte,
o meu amigo que veio aqui montar a fonte pro computador, porque eu não sabia montar, ele engatou tudo no fone. Aí o fone fica brilhando e eu tô com preguiça de ir lá tirar, tá? Eu tenho toque, eu tô todo aqui arrumadinho aqui para fazer o vídeo. Eu sou cheio de meticulosidades para gravar as coisas. Então, nossa, é um saco para mim ter que pôr a mão em outras coisas na hora que eu tô fazendo alguma coisa. Aí o Gustavo Lima teve um problema com o Betis recentemente, né? Foi acusado e tal. Bom, aí a gente viu uma nota da CNN falando que os aliados, né, do Bolsonaro, do Caiado, estão vendo o Gustavo Lima como traição. Mas o Caiado, quer ver? Ai, ai, ai. Anúncio de Gustavo Lima para a eleição presidencial pega Bolsonaro de surpresa, talvez? Deve ser isso que deve estar dizendo o G1. Eu não vou abrir o G1. Wesley Safadão sinaliza apoio à candidatura de Gustavo Lima. Pô, que apoio maravilhoso. Outro ícone do conservadorismo brasileiro. Metrópolis. O cascateiro Gustavo Lima é só um Luciano Huck da direita. Em torno de Bolsonaro, vê Gustavo Lima sendo usado e cometendo traição. Aí vamos ver se aqui o Caiado. O Caiado pessoalmente deu outra declaração. Vejo com normalidade, diz Caiado sobre a possibilidade de Gustavo Lima concorrer. A CNN, governador de Goiás, afirmou que o cantor é seu amigo pessoal e que Lima vem declarando esse sentimento há muito tempo. Então, assim, são as notícias muito estranhas, né? Políticos de direita apoiam possível candidatura de Gustavo Lima. Para o senador Alessandro Vieira, que não é direita porcaria nenhuma, não sei de quem tá falando isso, é o Infomoney. Infomoney vê como direita do mesmo jeito que o PT vê, né? A pré-candidatura do cantor mostra que a escassez de representação política atinge do cidadão comum ao sertanejo milionário. Aí vamos ver aqui as pessoas que apoiaram. Teve gente que gravou apoio para ele. Tudo. Políticos de direita dividiram opiniões sobre a possível candidatura do cantor Gustavo Lima. Enquanto alguns aliados do ex-presidente Bolsonaro rechaçaram a ideia, outros destacaram que ele é uma opção caso o ex-presidente permaneça inelegível. O deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo após a notícia da pré-candidatura do Gustavo Lima vir à tona. Começando com um tom de brincadeira, o parlamentar disse que o artista pode ser uma alternativa ante a inelegibilidade de Bolsonaro. Também um vídeo nas redes sociais, o senador Cleitinho, do Republicanos, afirmou que o sertanejo terá o apoio dele em qualquer candidatura eletiva. O Brasil precisa eleger pessoas que não possuem histórico na política. Porque assim, você contrata médicos que não sabem fazer cirurgias. Você contrata dentistas que nunca estudaram odontologia. Você contrata advogados que sequer sabem ler. Né? É normal isso, né? Parabéns, Gustavo Lima. Quem dera se mais pessoas como você, que não é bandido, que não é ladrão, que nunca precisou de político para viver, entrasse na política. Então, se você quiser vir candidato a presidente, a governador, a senador, a deputado federal, você tem meu apoio, afirmou Cleitinho. O senador Alessandro Vieira criticou as pessoas que estão menosprezando a iniciativa do artista. Para o parlamentar, a pré-candidatura de Gustavo Lima mostra que a escassez de representação política atinge do cidadão comum ao sertanejo milionário. O Alessandro Vieira tem uma trajetória política muito estranha. Ele atualmente está no MDB. E ele era um cara de perfil lavajatista. Uma pessoa lavajatista e parar no MDB é uma coisa muito, muito estranha, né? Erra quem menospreza a fala do Gustavo Lima. Erra por não entender que na democracia qualquer um pode ser candidato, mas principalmente por não perceber a carência de representação política que aflige o cidadão comum ao sertanejo milionário. Aliados próximos do Bolsonaro, o deputado Carlos Alberto Neto, do PL do Amazonas, e José Medeiros, do PL do Mato Grosso, adotaram uma retórica diferente dos outros políticos. Eles rebateram a ideia do sertanejo se candidatar à presidência, afirmando que ele deveria ser o embaixador. O termo faz referência ao período pelo qual Gustavo Lima é conhecido no mundo da música. Gustavo Lima procura grupos políticos para construir candidatura. Apesar de ainda não estar afiliado a partido, o sertanejo afirmou em entrevista ao portal Metrópolis
que já começou a buscar diálogos com grupos políticos que compartilhem de seus objetivos. Durante a eleição presidencial de 2022, Gustavo Lima foi um dos principais apoiadores de Bolsonaro. Aí você vê bem, nem ele, que é um cara que fala pro povão com uma linguagem simplória, com uma música horrível, que atinge a massa, nem ele conseguiu fazer o Bolsonaro se eleger. Conseguiu dar segurança, né, pro Bolsonaro se eleger. Tamanho é o problema que existe nesse país, né? Que não é problema de representação. A gente tem que parar com essas palhaçadas. Nos últimos anos, Gustavo Lima enfrentou investigações sobre contratos milionários com prefeituras, acusações de lavagem de dinheiro por meio de apostas online, o que levou a uma ordem de prisão preventiva em setembro de 2024, revogada antes de ser cumprida. O Ministério Público de Pernambuco emitiu em outubro um parecer que afirma ainda não ter encontrado provas de ilegalidade nas operações financeiras realizadas pelo cantor. Bom, eu ainda não vi como está a situação do povo da ala intelectual da direita, o pessoal de direita, a galera intelectual, a galera cheirosa, a galera limpa, a galera maravilhosa, a galera que não tem um Rottweiler barulhento que nem eu tenho aqui em casa, a galera que é cheirosa, que tem livros atrás, que ao contrário dessa simplória pessoa que fala pra vocês aqui com uma máscara na cara, porque eu acho que fica melhor eu esconder meu rosto, não tem canecas de One Piece, Bleach. Eu tenho caneca de One Piece, tá, gente? Eu não gosto muito de One Piece, não, mas eu tenho caneca de One Piece. Que não tem um garrafão com água ali que ele enche pra poder não ficar com sede no quarto. Sabe, a galera que tem estantes de livros. Aquela galera que vende curso, que não tá nem aí se o país quebrar. Eu ainda não vi a reação dessa galera, mas eu espero qualquer coisa desse pessoal. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não gostaria de ser o Bolsonaro. Não gostaria, porque eu acho muito assim, surreal que a direita, as pessoas que se dizem uma direita no Brasil, elas preferem, eu entendo porque, isso tem um contexto histórico, inclusive, valeria fazer quase que um podcast disso, mas eu entendo que existem essas pessoas, mas eu sei que existem. Né? Eu entendo o contexto histórico, que tem uma maluquice no Brasil que faz essas pessoas existirem. Mas ao mesmo tempo eu não tanco essas pessoas. Não dá pra tancar. Não dá pra tancar. E também por outro lado, quando a gente olha esse saco de gatos que é o pessoal que se declara à direita no Brasil, a gente para pra pensar, a gente começa até a compreender que o negócio não é um projeto político. Não é um projeto de chegar ao poder. A gente tem que parar de ter medo de falar esse projeto de poder. Todo mundo tem projeto de poder. Todo mundo. Galera aí elogia o Trump, elogia Israel. Aquilo é um projeto de poder. Um projeto de poder maligno, inclusive. Mas é um projeto de poder. Estados Unidos tem um projeto de poder. Israel tem um projeto de poder que usa os Estados Unidos para isso. E a direita tem medo de falar projeto de poder. Não, projeto de país... projeto disso, projeto daquilo outro, não, valores, princípios. Não, tem projeto de poder, o PT tem. O PT tem projeto de poder sim. Que é drenar o país, igual uma barragem, igual um charco. Sabe quando você drena a água de um charco? Um pântano. Sabe? Existe projeto de poder para tudo. E essa galera opta por destruir a pessoa que tem mais popularidade, que conseguiu, dando a cara para bater, gostando ou não do Bolsonaro, gostando ou não, fazendo críticas ou não ao Bolsonaro, ele é uma pessoa que deu a cara para bater. Vamos transpor para a esquerda. O Lula. O Lula é um cara que teve ajuda. Existem interesses que fazem com que tem que existir um Lula no Brasil? Tem. Mas, de certa forma, Lula e José Dirceu, uma dupla de dois, né, como diria o Cacete do Planeta, eles deram a cara pra bater. Deram a cara a tapa. Foram até pra cadeia. Foram pra cadeia. Não ficaram com um povão na cadeia. Isso é um detalhe. Não ficaram realmente, mas foram pra cadeia. Pelo projeto de poder. Maligno, mas é um projeto de poder. Poder é poder.
se ele é maligno ou não, a existência da palavra poder, ela em si já tá valendo. E o Lula foi parar na cadeia. E ele aceitou se aliar com as pessoas que o colocaram na cadeia. Ele engole as pessoas que o colocaram na cadeia. A galera que o colocou na cadeia dá sustentação ao governo dele. A galera que queria se livrar dele, não da Dilma. A galera que queria pôr a Marina Silva na presidência da República. A galera que queria... Até os caras que queriam que o Aécio vencesse em 2014. Dão sustentação ao poder do Lula hoje. Junto com aqueles lulistas, mais lulistas mesmo. O Ciro Gomes, que odeia o Lula. O Ciro Gomes não gosta do Lula. O Ciro Gomes, ele inveja do Lula. Porque o Lula deu certo, ele não. O Ciro Gomes declarou apoio ao Lula em 2022. Ah, mas o Ciro Gomes, será que votou no Lula? Isso aí é uma conjecturação. Quem pode fazer ou não. Eu acho melhor não fazer. Porque dá cadeia conjecturar muito no Brasil. Mas você vê o PCO, vocês acham que o PCO vai deixar de votar no Lula em 2026? Vocês acham que o PCO vai deixar de votar no Lula em 2026? Você acha que essa galera toda que tá criticando o Lula, que tá achando que o Lula não tá sendo a esquerda do jeito que ele é, que ele gostaria que fosse, vai deixar de votar no Lula em 2026? De modo algum. Não acredito nisso, não acredito nessa possibilidade. Porque já os vi criticar o PT antes. Já os vi criticar o governo Lula antes. E eles não deixaram de votar no Lula. Então, mas a direita não, a direita faz o contrário. A direita, na primeira oportunidade, dissidências da direita, né, do que a gente pode... Eu não gosto do MBL, mas o MBL é um grupo à direita. É um grupo que está à direita do PT. Primeira oportunidade que o MBL, o senhor Rafael de Ideias Radicais e outros, né, Conde Lopê, Nando Moura, a primeira oportunidade que eles tiveram, eles tentaram cravar uma faca nas costas do Bolsonaro, alegando traição de princípios. Aí o governo Bolsonaro... Só que o Bolsonaro é um cara resiliente demais. Ele é muito resiliente, ele é muito resistente. De certa maneira, a gente pode traçar um paralelo do Lula com o Bolsonaro. Paralelismo, né? Não paralelo, não sei nem se essa palavra é correta. A gente pode traçar umas comparações do Lula com o Bolsonaro. O Bolsonaro é muito resistente. Tem pessoas que gostam do Bolsonaro por razões variadas. Ou que por pragmatismo falam, não, vou ter que fechar com o Bolsonaro mesmo. Tem muita gente da chamada tropa dos intergalácticos, né, que reúne vários influenciadores, que reúne muita gente, crias do olavismo, que acende uma vela pro capeta e outra pro Bolsonaro. Eu não vou botar o nome de Deus nessa história, não. Acende uma vela para um outro, para outro. Mas não quer dizer... Porque eles seguem o princípio do Deltan Dallagnol, né? Aliás, toda a tropa intergaláctica segue esse princípio. Eu quero me descolar do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo. Só que eles não conseguem. Alguns não conseguem. Vê que é mau negócio, pô, não é a hora certa. Fica esperando. Outros já perceberam que não vão conseguir tirar os apoiadores do Bolsonaro. Aí meio que já partiram para o caminho de uma oposição profissional limitada, né? Uma sociedade anônima, sei lá, uma empresa de oposição. E outros tentam fazer isso frequentemente o tempo todo. Você vê, gente, esse caso do Ricardo Salles. Quando eu tinha o meu antigo canal, eu falei várias vezes que o Kim Paim era meio jagunço do Carlos Bolsonaro, porque ele fica dando bola pro Carlos Bolsonaro. Eu não acho o Carlos Bolsonaro esse intelectual todo que o Kim Paim acha, não. Mas aí eu parei para refletir. Eu tinha um canal no YouTube antes, tá? Se alguém chegou, não percebeu o que eu falei no começo. O Ricardo Salles não é um bom deputado. Não é, de fato ele não é. Só fica fazendo live. Ele e o Luiz Felipe de Orleans Bragança só ficam fazendo live. Só ficam participando de comentário político. Só ficam fazendo vídeo pro YouTube.
Em canais dos outros, evidentemente. Mas só ficam participando de podcast. Deputado não é isso. Aí, ao contrário do que o Cleitinho falou, nós precisamos de políticos profissionais, sim. Eu vou falar um negócio aqui que vai parecer uma aberração. Com todos os problemas que o senhor Arthur Lira tem, com todos os problemas, com todos os defeitos que ele possa ter, que eu não conheço todos, eu sou 1000 vezes o Arthur Lira do que Ricardo Salles e Luiz Felipe de Orleans Bragança. Que o Arthur Lira tem os pés no chão. Mais que esses dois. Ah, mas eles têm boas ideias, disso, daquilo, outro, mas não tem os pés no chão. Eles preferem matar a galinha do que esperar a galinha botar o ovo. O Arthur Lira espera botar o ovo. Ele vê para que lado esse ovo vai rolar. Quando você lembra do desenho dos Looney Tunes? Tinha uns episódios que as galinhas ficavam botando os ovos e caindo numa esteira. E o cara só ia colhendo e botando as caixinhas. Era o hortelino. Era o hortelino não, era o gaguinho. É um negócio assim. O Arthur Lira espera a galinha botar o ovo. Esses caras não. Esses caras querem matar a galinha. A galinha não botou o ovo que eu gostaria que botasse, então eu vou dar um tiro na galinha. Eu vou me livrar da galinha. Eles não... Os caras não têm noção de regimento interno, de trabalhar grupo, de pegar, falar assim, não, pô, o Kim Paim falou isso várias vezes, eu sou obrigado a concordar com ele. Esses caras, igual você viu o Nicolas e o Cleitinho, esses caras foram eleitos com votações de 1 milhão. O Cleitinho, óbvio, ele é um senador. O Nicolas foi o deputado mais votado do Brasil. O que esse palhaço, esses dois palhaços não estão trabalhando? Não trabalharam durante esses últimos 2 anos de mandato do Lula para formar pessoas para disputar eleições municipais, para formar grupo em nível municipal, para cooptar, às vezes, grupos que já existem, que não são do PT, que não são fechamentos 100% com o PT. Não. Para quê? Vou apoiar o Pablo Marçal, que nem é do meu estado. Candidato lá de São Paulo, os caras foram lá apoiar o candidato de São Paulo. Em vez de empenhar energia na candidatura de Belo Horizonte, que era mais importante, na candidatura de Uberaba, Uberlândia, São Lourenço, Juiz de Fora. Juiz de Fora é perder mesmo, que Juiz de Fora é muito esquerda, mas, pô, tentasse. Se você faz um barulho, você expõe essas pessoas, mesmo que você faça pouca coisa, você expõe para essas pessoas o que elas são. Porque eu tenho uma visão muito crítica. Você gosta de converter essas pessoas igual o Kim Paim, isso é uma discordância que eu tenho com o Kim Paim. Agora, com relação ao Gustavo Lima, é mais uma palhaçada desse tipo, que pode virar um novo Pablo Marçal. Um novo fenômeno Pablo Marçal, um novo fenômeno de palhaçada, de babaquice, de zombar do povo, de vender terreno na lua, de vender uma possível enfrentamento ao establishment. Parem com isso, gente. Isso vai subverter o país. Sabe onde teve um lugar no mundo que acabaram com o establishment de lá? A Rússia, o Império Russo. O establishment, o estamento burocrático do Império Russo, o estamento político do Império Russo, a classe política do Império Russo, foi obliterada em outubro de 1917. E surgiu uma nova classe política, que está no poder até hoje, que vocês ficam chamando de comunista. O cara nasce na União Soviética, ele viveu dentro da União Soviética, ele só teve a União Soviética como referência do dia a dia. Aí ele trabalha, obviamente, para a União Soviética, porque tudo era controlado pelo Estado. Aí ele se torna imperador do país. Eu não estou defendendo o cara, não, tá? Esses caras sabem o que eu estou falando, o careca. Um careca que tem lá. O careca de lá se torna uma espécie de imperador. Ah, não, ele é comunista, porque ele era do aparato de repressão soviético. Você que achou que ele seria de onde? Das estepes da Mongólia? Do litoral da Coreia do Sul? Da ilha de Socotra, no Oceano Índico? Da praia de Bali? Ele era um vendedor de água de coco na praia de Bali? É claro que ele teria que ser da União Soviética, seu esperto.
É claro que ele teria que ser oriundo da União Soviética. Ele nasceu na União Soviética, quando a Rússia se chamava União Soviética. Você achou que ele seria de onde? Sabe? Mas não, é o purismo. Esse purismo se reflete em tudo. Quando convém, aí eles esquecem do purismo. Quando convém. Quando não é para poder ficar... quando não é para poder focar em problemas reais aqui do Brasil, eles vêm com purismo. É esse purismo que começou com Nando Moura, MBL e outros mais, leva a surgir fenômenos como Gustavo Lima. Leva a surgir fenômenos como Pablo Marçal. Deus nos livre. Tomara que o Gustavo Lima só seja um palhaço mesmo. Se você fazendo isso de palhaçada, eu quero dar uma trollada na galera aí. Fazer um papel de idiota aí. Enganei os bobos. Sabe, tomara que seja só isso. O Caiado provavelmente vai ser candidato. E eu não tenho muita esperança do Bolsonaro se retomar a elegibilidade dele. Eu acho que qualquer pessoa normal sabe disso. O Bolsonaro tem poucas chances de retomar a elegibilidade dele. E ele é a pessoa que eu acredito tem vontade de vencer o PT numa eleição. Os outros eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho a experiência da eleição de 2002, 2006, 2010. Essas 3 eleições, o candidato, na época o PSDB, fazia de tudo para perder a eleição. E de fato perdeu. O candidato que quis ganhar a eleição foi o Aécio Neves, 2014. E perdeu a eleição. Contra uma candidata que representava o Lula, né? O Lula era de fato o presidente da República, bastante impopular, bastante mal vista por vários petistas, alas mais lulistas queriam que o Lula voltasse como candidato naquela eleição, de cara. Já estavam de saco cheio de ter que aturar um entreposto para chegar ao Lula, né? Tanto que foi esse desentendimento da Marta Suplicy com o PT. E ela venceu. Venceu porque se não tem tu, vai tu mesmo. Uniram todas as facções de esquerda. O pessoal de esquerda estava de saco cheio. Aquele Latuf, cartunista, desenhou charge da Dilma segurando um coronel da PM. Foi minha solidariedade. Coronel dando a entender que a Dilma apoiava a repressão policial. Sabe? A turma da esquerda radical tinha feito o que fez em 2013 contra o governo dela, 2014 contra o governo dela. O Boulos fez protesto contra o governo dela. E na hora da eleição votou nela. Então você vê, gente, que a enorme diferença que existe entre as estratégias da direita e da esquerda. Sabe? E assim, eu entendo algumas divergências de natureza política. Eu não acho que tudo é entreguismo. O cara às vezes se alia a um grupo internacional porque precisa de apoio e tal. Igual a direita, o Eduardo Bolsonaro tem buscado tentar construir algum tipo de apoio dentro do Partido Republicano dos Estados Unidos. O Partido Republicano fazer algum tipo de pressão internacional. Eu entendo essas estratégias. Entendo perfeitamente essas estratégias. Só não vou entender você minar a chance que você tem de vencer a eleição. Sabe? A pessoa tem que voltar um pouco no tempo. 45, o ditador de plantão foi deposto pelos seus aliados. Foi forçado a se retirar do poder pelos seus aliados. Os interventores se uniram e o derrubaram. Em 46, assumiu o ministro dele como presidente. Aí iniciou a era da dobradinha PTB-PSD. Que hoje é PT-PSB, vamos dizer assim, né? Para poder ficar parecido historicamente. Esse mesmo ditador que não queria ser derrubado, evidentemente, ele tentou emplacar o queremismo. Ele teve apoio da galera que ele perseguiu. O Partido Comunista Brasileiro apoiou o queremismo. Por ordem da União Soviética. O Partido Comunista Brasileiro queria se atrelar à União Soviética, tal, queria se apoiar com a União Soviética. Aí a União Soviética falou, vamos tentar... Esse cara é o cara mais à esquerda que tem no Brasil. Vamos apoiar esse cara.
Em 1950, esse cara volta ao poder. E acontece o que vocês já sabem. Depois, os aliados dele e descendentes, vamos dizer assim, do grupo dele, continuaram se revezando no poder. Aí, em 64, né, a turma que era oposição a ele, que o Kim Paim agora acha que todo mundo é liberal, né? Sendo que quem estava no poder era a turma do Getúlio, que ele, por alguma razão, fica vendo com bons olhos, né? Essa turma. Derrubou o Jânio, que era também da turma, PTN, derrubou o João Goulart. Aí os militares tomam o poder e fazem o governo mais getulista da história do Brasil. Mais Getúlio do que o próprio Getúlio. Alternando entre esquerda e direita dentro do mesmo regime. Aí vem os anos 80, redemocratiza. A galera que surge uma nova versão, vamos dizer assim, né, que é o PT, que a gente conhece hoje como PT, hostiliza o regime militar. Mas eles aceitaram o Ciro Gomes, que tinha sido filiado ao regime militar, a família, né, tinha colaborado com o regime militar, aceitaram José Sarney, aceitam militares nos seus quadros, o PDT, o Brizola, PDT do Brizola, que é um cara assim, que era o cara que meio que causou o golpe de 64, aquela ameaça comunista, né, que eles falavam que existia, né, a causa muito era jogada em cima dele. Ele não causou o golpe, propriamente dito, mas ele meio que dava o motivo para ter o golpe, né? O Brizola aceitou, o partido do Brizola, que era meio purista na esquerda também, de alguma maneira. O partido do Brizola está morto já há bastante tempo. O partido dele aceitou filiar o Robson Farinazzo, que é militar. E que alguns anos atrás estava fazendo live elogiando o governo Geisel. Que tentou passar mais nem esquerda nem direita, vamos unir o país, não sei o que tem, blá blá blá, que é próximo dessa turma, meio pró-Rússia e tal. Que faz uma campanha meio pró-Rússia dentro do Brasil. Que eles chamam de extrema-direita. Para eles, essa turma pró-Rússia é extrema-direita. Então você pensa bem, gente, isso aí você vê o grau de pragmatismo que os caras têm. Os caras são estratégicos, eles estão no poder. Não importa o que está acontecendo. Ah, que tá tirando para estar traindo a causa, o trabalhismo. Que mané trabalhismo? Isso não existiu. Aí fica a direita Kim Paim, né? A galera do Kim Paim se apegando a esses votos. E fica o outro lado da gente você falando que todo mundo é comunista. Não tem comunismo, não tem isso. Tem sim umas ideias socialistas, umas práticas socialistas desde os anos 30 no Brasil. O que existe é um esquemão de poder. E eles jogam bem esse jogo. Eles têm um projeto de poder. Um projeto de moldar o país dentro do projeto de poder deles. A gente não, a gente fica aqui. Né? A gente que eu falo assim, eu tô me colocando no meio da direita, né? Deus me livre disso. A turma da direita fica assim. Uns que é liberalismo, outros que é ultra mega liberalismo, uns que é pagar de monarquia, outros que é pagar de feudal, outros que é pagar isso aí, tudo que une essa galera todinha é alguma opinião bizarra em relação ao Bolsonaro. O Kim Paim, que quer que o Bolsonaro vire o Brizola, da direita, e seus amigos lá, tal, que tem um pensamento meio assim, e o resto tem nojo do Bolsonaro. Então, ambos têm uma ideia, uma visão, todos esses grupos, ambos quando é dois, né? Todos esses grupos têm em comum que eles veem o Bolsonaro de uma forma ruim, né? Veem o Bolsonaro de uma forma problemática, vamos dizer assim. Uns veem de uma forma ruim e outros querem que o Bolsonaro vire algo ruim. E outra coisa que os une é medinho de falar daquele país do Oriente Médio, que eu já citei aqui já. Né? Não pode falar mal daquele país de jeito nenhum. E talvez os una também ter Rottweilers barulhentos, né? Olha que barulhada. Olha, tudo por causa de um carro que tá na rua ali. Pelo amor de Deus, tá? Aí você pensa bem. Tem que esperar o carro sair. Pô, o cara podia acelerar o carro e vazar, né? Ué, o cara não pode acelerar, não. Diz que pra carro sair do carro, pra sair tem que pisar no acelerador. Hein? Eu que não tenho carteira sei disso. Aí você vê bem.
Agora aí aparecem essas figuras, essas coisas assim que causam desgaste, que causam problema, que causam polêmica e não tem proposição. Aí nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Kim Paim que não tem proposição, não tem união de pautas, não tem um debate de pautas. Fala, gente, o que é preciso para o país? Vamos repensar o país, vamos pensar. Vocês acham que o Gustavo Lima tem conhecimento para ser presidente de uma república? Não tem. Pablo Marçal não tem. Pablo Marçal é uma pessoa mal intencionada, inclusive. Fez aquelas papiatas na eleição. Mas não, o importante é ser contra o sistema. Aí o outro fica lá, não, que nós temos, a outra lá fala assim, nós temos que descolar o conservadorismo. Que mané conservadorismo, minha filha? Olha a música que o Gustavo Lima canta. A população brasileira ouve isso. Você acha que a população brasileira que gosta dessa música, que entende que a letra tá falando dessas baixarias toda, que gosta dessa palhaçada toda, que vai no show, que é uma verdadeira balbúrdia. Eu só conheço gente doida que vai nesse tipo de show. E eu, assim, não tô falando pra ir em show de rock, falar, não, ali é um evento cristão, não é nada disso. Você acha que o povo é conservador onde? Que maneira conservador? Quer conservar o quê? Conservar a esquerda no poder, né? Aí nesse ponto eu posso concordar que existe conservador no Brasil. Bom, tá aí minha volta ao YouTube. Gravei este singelo podcast. Vamos ver aí o que dá isso aí. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até a próxima.